Uma ferramenta que todo eletricista deveria ter na sua caixa de ferramentas. Mas, cuidado! É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. Tudo bem, pessoal? Aqui é o James falando com vocês. E hoje eu vim trazer uma dica muito legal, muito bacana de uma ferramenta que todo eletricista deveria ter na sua caixa de ferramentas, mas não só os eletricistas, os fuçadores e os inventores de plantão, porque essa ferramenta pode quebrar o galho, pode acelerar o processo na solução e análise de problema elétrico. E é uma ferramenta muito barata de você fazer e muito fácil. É isso que nós vamos ver no vídeo de hoje. E eu peço para vocês verem o vídeo até no final, porque essa dica é para ajudar, mas se você não souber usar, ela pode se tornar um problema. Então assista o vídeo até no final, toda a explicação para você usar essa ferramenta da maneira correta. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já dê o seu like, faça a sua inscrição no canal, faça o seu comentário e vamos ajudar o canal a crescer, pessoal. Eu preciso de vocês para continuar produzindo conteúdo, beleza? Essa ferramenta é muito útil para a solução de problema. Por quê? Muitos de vocês já se depararam com a seguinte situação. Você quer medir a corrente de um equipamento, seja aqui um secador de cabelo, um equipamento elétrico, e você quer medir a corrente desse equipamento elétrico. James, mas por que eu vou medir a corrente? Por vários motivos, pessoal, não só para cálculo de consumo, mas através da corrente é possível fazer muitas análises, é possível fazer várias deduções. Se vocês querem saber, né, deixa aí o comentário que eu faço um vídeo só sobre isso, só o que dá para saber só analisando a corrente. Mas imagina que você quer medir a corrente desse equipamento e acontece em muitos casos é o seguinte, você tem aqui o cabo de alimentação e quando você pega, né, o seu alicate amperímetro e coloca aqui na escala de corrente e você vai medir a corrente, olha só, o que acontece? Você tem zero ampere. James, mas por que quando eu meço a corrente no cabo de alimentação do meu equipamento, o meu alicate amperímetro mede zero? Pessoal, mede zero por causa do princípio de medição do alicate. O alicate, ele usa o campo magnético gerado pelo cabo na passagem da corrente elétrica para fazer a medição. Ou seja, toda vez que eu tenho uma corrente elétrica percorrendo um cabo, eu tenho um campo magnético gerado em volta desse cabo. E o alicate amperímetro lê isso. Ele lê o campo gerado pelo fio. Então eu tenho aqui um campo, ele pega esse valor, manda para uma eletrônica, trata esse valor, amplifica e coloca aqui no display em uma unidade que a gente conhece, que é a corrente, que é ampere. Quando nós temos um cabo de alimentação de um equipamento igual, né, nesse caso, eu tenho aqui dois fios. Eu tenho a fase, um neutro ou duas fases. E o que acontece, pessoal? Acontece que um campo está cancelando o outro. Então, quando eu faço isso aqui, eu meço, eu tenho que um campo está cancelando o outro. É por isso que eu meço zero aqui. Então, qual que seria a solução? A solução seria eu abrir, né, abrir esse cabo, pegar somente uma fase ou neutro, ou eu abrir o equipamento e pegar aqui um local onde eu tenho apenas, né, um fio, ou eu abrir na tomada e medir dentro da tomada. Só que isso, pessoal, dá trabalho. Eu vou aqui danificar o meu cabo, vai dar trabalho de abrir o equipamento. É aí que entra a nossa ferramenta, pessoal. E o que é a dica? A dica é fazer aí uma mini extensão de aproximadamente 50 centímetros, usando dois plugs de 10 ampere e cabos de 2,5 com espiras, pessoal, com voltas. Como que eu fiz? Eu peguei aqui uma fase e dei uma volta e cheguei aqui no fêmea. Eu peguei o terra, dei 5 voltas e cheguei aqui no fêmea. E peguei a outra fase, ou neutro, dei 5 voltas e cheguei aqui no fêmea. É muito fácil de fazer essa ferramenta. As voltas é feito dando as voltas aí na própria mão, né? Você pode pegar aqui o cabo e dar as voltas na própria mão. A contagem de voltas, pessoal, você olha por cima quantas voltas, né? Se você deu 3 voltas, aqui tem que ter 3 vezes o cabo passando. Ou você pode usar um frasco, né? Eu usei aqui um frasco, dei as voltas, né? As 5 voltas. Então você olha aqui pela parte de cima, você tem que contar aqui as voltas e a quantidade de voltas que você der
é a quantidade de vezes que o cabo passa aqui. Por quê, pessoal? Essa quantidade de voltas, né, será a quantidade de espiras que aqui o seu amperímetro vai estar pegando. Pessoal, eu fiz o acabamento com fita de nylon, né? Eu usei aqui fita de nylon e fita isolante, mas você pode usar somente a fita isolante, né, para fazer esse acabamento. E ficou muito legal. E o que isso vai te ajudar? Agora é possível você medir a corrente sem precisar, né, fazer nenhuma modificação aí na sua instalação, no seu circuito. Você vai simplesmente conectar, né, o seu equipamento na sua extensão e você vai fazer a medida usando as espiras. E por que eu fiz uma espira, 5 e 5? Uma espira, quando você estiver medindo aqui na de uma espira, o valor que você medir no alicate amperímetro é o valor real, é o quanto de corrente, né, tem aí no seu circuito. Quando você usar a espira de 5 voltas, quer dizer, pessoal, que esse valor ele está multiplicado por 5. Eu usei aqui 5 voltas, por quê? Em casos em que essa corrente é muito baixa, você pode amplificar, né? A gente falou que a corrente ela está proporcionalmente ligada ao campo magnético gerado pelo fio. Então aqui você está amplificando esse campo. E quando você mede aqui, você mede esse campo amplificado, nesse caso 5 vezes. Então quando você pega o valor, você divide esse valor por 5. Aqui eu fiz para ser usado quando eu tenho uma corrente muito baixa, quando a resolução do meu amperímetro ela não consegue pegar. Nesse caso aqui, meu amperímetro pega uma resolução bem baixa, mas é legal de você ter. Às vezes você tem uma corrente muito baixa, você consegue amplificar isso, depois você divide, né, o valor que der aqui pelo número de voltas que você colocou aqui. No meu caso, 5. E por que eu coloquei no terra também, pessoal? Eu ia fazer a extensão somente com os dois, mas por que não colocar no terra? Por que você não avaliar também se existe alguma corrente no terra, né? Se você tem aqui uma corrente de fuga, né? Talvez o eletricista ligou errado, né? Ligou uma fase e para fazer aí o 127 ele usou o terra. Não pode, pessoal, não pode fazer isso. Então, numa análise rápida, né, você vai estar medindo aqui rapidamente e você vai conseguir detectar alguma coisa aqui no terra. Geralmente, a corrente, se houver algum problema, é baixa. Então, por isso que eu coloquei aqui 5 voltas para amplificar esse valor para a gente conseguir medir. E nesse caso do nosso secador de cabelo, pessoal, agora ficou muito fácil, né? Basta a gente ligar aqui o nosso secador, né, na nossa mini extensão e ligar aqui em uma tomada. E agora ficou fácil da gente medir essa corrente, né? Eu vou deixar aqui ligado para vocês e a gente consegue medir a corrente, pessoal. Tá dando em torno aí de 4 amperes, né? Eu estou medindo aqui na espira de uma volta. Se eu medir aqui na de 5 voltas, olha só, eu tenho esse valor multiplicado, então eu tenho que mudar a escala. Eu tinha aqui de uma espira quase 5 amperes, e eu tenho aqui esse valor multiplicado 5 vezes. Mas nesse caso, pessoal, basta aqui medir na de uma espira. De uma espira, né? E agora, pessoal, eu consigo medir a corrente facilmente, né? Com a minha mini extensão. Pessoal, por que eu pedi vocês para ficarem até no final? Porque essa solução pode se tornar um problema se caso você não souber usar. Eu falei, né, que todo fio, ao ser percorrido por uma corrente elétrica, ele gera um campo magnético em volta desse fio. Quando você dá voltas nesse fio, quando você faz aqui uma bobina, você tem esse campo multiplicado, pessoal, e você tem um problema aqui de geração de calor por indutância. E o problema maior não seria nem isso, seria o aglomerado de cabos aqui, dificultando a dissipação do calor do cabo. Os cabos muito juntos e isso faz com que a dissipação do calor seja deficiente. Isso a longo prazo pode aquecer e pode pegar fogo e fechar curto. E foi por esse motivo que eu não passei fita isolante nos enrolamentos, para não dificultar essa dissipação de calor desse aglomerado de fios. Então, pessoal, isso aqui é uma ferramenta para medição. Fez a sua medição, retira. Isso aqui não é para deixar no equipamento, para você deixar lá para ir fazendo medidas. Se você tem a intenção de deixar no equipamento, então você pode fazer uma extensão dessa com apenas uma volta.
Fez uma volta, não tem problema, pode deixar no equipamento, de tempo em tempo você vai lá coletar, né, a corrente. Assim pode, com uma volta, mas se você tem aqui 5, 10, 20 voltas, fez a medição, retira. É um equipamento de medição. Assim como o seu multímetro, você não deixa ali medindo, né, por várias horas, é essa a extensão. É isso que eu queria passar para vocês, né? É uma ferramenta muito útil, muito legal, muito fácil de fazer, muito barata. Quebra o galho. Você viu aqui que rapidamente a gente mede a corrente, a gente quer fazer a análise, mede a corrente, já tem ali o valor de corrente, mas tem que ter essa atenção, porque senão pode aí provocar algum problema na sua instalação. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, dê o like, faça comentário, compartilhe esse vídeo, né, para ajudar mais alguém. Fiquem com Deus, até mais e